Boa noite a todos. Estamos começando o Evangelho da noite de hoje. É o nosso momento em que paramos tudo e unimos os nossos pensamentos nessa confraternização, juntos à equipe espiritual, para ouvirmos o Evangelho da noite de hoje, esse alimento espiritual que nos traz paz, bênçãos e fortalecimento para a nossa caminhada. Vamos ouvir a leitura do nosso Evangelho, pedir a Jesus as suas bênçãos de paz, de harmonia, de compreensão e perseverança para a nossa caminhada espiritual. Que assim seja. Leitura do Evangelho, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 6 e primeiro parágrafo do item 7. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. São João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vem ao contrário lhes dar um último golpe. Não peçais ao Espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz, como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material. Ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais, em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje. Destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita em prescrutando a causa de certos fenômenos. Ela ergue o véu sobre muitos mistérios, os que preferem a obscuridade à luz. São os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade é como o sol dissipa os mais densos nevoeiros. Caríssimos irmãos, percebamos no Evangelho de hoje que o Espiritismo, revelando as leis até então desconhecidas,
que regem as relações do plano corpóreo com o plano espiritual, fornece elementos para desacreditar nos falsos profetas e falsos cristos, visto que a tarefa ou missão de auxiliar a evolução dos homens na Terra se prova por efeitos morais e nem todos podem produzir. O Espiritismo não faz milagres, nem prodígios. Propicia sim aos homens um conhecimento de algumas leis espirituais, também leis da natureza, causadoras de muitos fatos considerados extraordinários por desconhecimento da sua origem. Ensina o homem a usar esses conhecimentos no exercício da sua transformação moral, através de um entendimento melhor dos ensinos de Jesus. Enquanto a ciência estuda as leis físicas que regem as relações da matéria, o Espiritismo estuda as leis que regem os homens no seu relacionamento com Deus e com seus semelhantes, compreendendo as regras da vida do corpo e a vida da alma. São leis morais. Assim, a ciência espírita, na pesquisa dos fenômenos mediúnicos que sempre existiram, elimina superstições e muitos mistérios, desmascarando a ação dos falsos profetas e dos falsos cristos. Além disso, o Espiritismo revela a existência de outros falsos profetas e falsos cristos, cuja ação é mais perigosa, porque são invisíveis aos olhos materiais, encontrando-se entre os desencarnados. São os espíritos hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que já viveram na Terra, disfarçando-se com nomes veneráveis para espalhar suas ideias, a fim de atrapalhar o progresso espiritual dessa humanidade. Quem conhece o Espiritismo tem melhores condições intelectuais e morais para não se deixar envolver por esses espíritos enganadores. Daí a necessidade do estudo sério e perseverante da doutrina para separar o joio do trigo. A diferença entre bons e maus espíritos está nas características, sempre morais e jamais materiais, no que expressam. Os primeiros, seguindo Jesus, só expressam o bem, no fundo e na forma que se expressam. São João, ainda na Terra, na sua primeira carta, já alertava aos cristãos para não acreditar em todos os espíritos, verificar se eles são de Deus, ou seja, se suas ideias estão de acordo com a moral divina, ensinada e exemplificada por Jesus. Allan Kardec deixou o Livro dos Médiuns, capítulo 24 e seguintes, instruções bem claras de como distinguir as características dos espíritos que se comunicam e que valem também para conhecermos a nós, espíritos encarnados na Terra. Lembremos-nos sempre que os espíritos encarnados e desencarnados são sempre reconhecidos pela qualidade de suas obras, assim como a árvore é pela qualidade dos seus frutos, como afirmou Jesus. Caríssimos irmãos, e agora, após esse Evangelho, com o nosso coração grato e reconfortado pelas palavras e ensinamentos desse Evangelho, pedimos auxílio à corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes e também dos anjos e espíritos mensageiros que coloquem nesta água o remédio necessário para a cura e restabelecimento da nossa saúde, seja do nosso corpo físico, do nosso espírito, do nosso psicológico, que ao tomá-la possamos nos encher de coragem, de fé e perseverança no caminho do bem e na prática dos ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus. Que assim seja.